Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal 1 ou Mais. Eu sou Lucas Conegundes e hoje a gente continua a aventura de Senhor dos Anéis, agora no quarto episódio. Como vocês viram no último episódio, o episódio 3, parte 2, os nossos aventureiros eles chegaram até uma cabana, sendo que o Finn ele reconhece que aquele local é a cabana de um mestre que forjou ali o arco dele. E aqui eu trouxe para um mapa localizado, mais uma vez utilizando o Lock Battle Maps para poder ilustrar uma cena mais interior deste local, beleza? Aqui a gente já está com a ficha do mestre sendo representada e agora a gente vai fazer uma interação aqui com a cena. Mas antes disso eu queria te pedir aí para você deixar o seu curtir. E se ainda não é inscrito no canal, se inscrever também para acompanhar a continuação dessa história, beleza? Eu quero, antes de mais nada, fazer alguns ajustes nas fichas de personagens. Por quê? No momento, os dois personagens eles têm pontos de aventura e pontos de perícia iguais a 0, como vocês podem ver aqui. Porém, o Strider Mode, né, que é o modo solo do Senhor dos Anéis, ele trata a questão de pontos de experiência e pontos de perícia de maneira um pouco diferente da que é mostrada pelo livro base. O livro base fala para adicionar 3 pontos em cada um desses atributos aí, né, a cada final de sessão. Mas a sessão solo ela pode variar a duração dela. Principalmente eu que estou jogando aqui em vários episódios, então fica difícil estabelecer um final de sessão. E aí, ao invés disso, ele traz uma tabela muito interessante que é o seguinte: você ganha pontos baseado naquilo que você conseguiu atingir durante a sua sessão. E eu reparei que já aconteceram algumas coisas em toda essa jornada até aqui, mas eu não me atentei para essa tabela e não adicionei nenhum ponto ainda. Então o que eu quero fazer hoje é isso, fazer uma atualização breve e levando em consideração também que o Ottar está mais tempo na aventura, né? E o Finn é um personagem recente, então ele vai ter menos pontos. Então vamos lá, vamos começar pro Finn, porque o Finn ele entrou agora, né, e fica mais fácil relembrar pelos episódios também o que ele conseguiu atingir. Para o Finn eu vou adicionar os seguintes pontos. Ele aceitou uma missão de um patrão, né, um patrono, né, e no caso ele tem uma missão que é proteger o Eredin lá, né, então ele pode ganhar um Adventure Point aqui. Ele ainda não alcançou uma missão pessoal notável. Essa missão tem a ver com a proteção ali do Eredin, então quando a gente chegar lá eu posso dar esse ponto para ele. Ele não completou a missão ainda, ele não fez uma jornada significativa, ele ainda está só não fizemos a fase de aventura, né? Esse que tem a ver com a jornada, que é se eu tive um encontro notório durante a jornada e eu não tive. Revelar um local significativo ou uma descoberta. Esse aqui o Ottar teve, o Finn não. Eu vou considerar que não. Superou um obstáculo difícil, né? Ou tricky seria... pode ser considerado difícil aqui. Capcioso, né? Não participou de um conselho ainda, nenhum dos dois. Esse aqui é interessante, ó. Survive a Dangerous Combat. Porque eles acabaram de sobreviver a um combate muito perigoso mesmo. E um episódio de revelação é uma mecânica específica do jogo que eu ainda não incluí nesse gameplay. E eu tô até pensando em incluir porque é uma dinâmica bem interessante, mas é tanta coisa para a gente poder
lembrar, né, que eu acabei esquecendo do Revelation episódio aqui. Então nós temos 2 pontos de aventura para o fim. Então temos aqui 2 pontos de aventura, 0 de perícia. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o Otter. Mais uma vez aqui na tabela. Lembrando que isso aqui é por cada vez que você joga o jogo ali. Por exemplo, hoje nesse episódio 4, se acontecer qualquer uma dessas coisas, eu já posso no final ir lá e ganhar o ponto. E aí no 5º episódio, se acontecer de novo, sobreviver a um combate perigoso, eu vou adicionando esses pontos. Eu não tenho como controlar quantas vezes eu tive cada um desses episódios aqui, mas pelo menos algum eu já tive e eu quero adicionar o mínimo aí que eu posso. Então aqui, ó, ele aceitou a missão do patrono, não fez esse, não completou ainda. Ele fez uma Meaningful Journey sim, porque ele saiu lá da última ponte, ele caminhou bastante, ele saiu desse ponto aqui até Bree, então ele caminhou por 9 dias e tudo mais, fora que ele tá, tipo assim, fazendo várias viagens mais curtas ali entre localidades, né? Então eu vou considerar que ele ganhou esses 2. Não teve um encontro notório na jornada. Teve só eventos assim que nem teve combate nem nada. Então esse aqui eu não vou dar. Esse aqui eu vou colocar também. Ele revelou o local lá do Covil de Tugdor. Também ele sobreviveu a um combate perigoso que foi o mesmo do fim, né? No último episódio. Eu acho que teve mais algum. Ele já batalhou um org e ele já batalhou contra bandidos. Ele já batalhou bandidos na taverna, mas não foi perigoso. O org também foi tranquilo, não foi perigoso. E teve o combate quando ele estava fugindo do Covil. Eu não vou saber lembrar aqui, mas pela quantidade de combates, acho que eu vou dar mais um ponto aqui, como se tivesse acontecido em sessões diferentes, tá? Então aqui tem 2, 3, 4 e 2 de skill. Então ficamos assim, nós temos agora 4 pontos de aventura, 2 pontos de perícia. Esses pontos que eles acumularam serão gastos na fase de sociedade, que ainda não tive nenhuma fase de sociedade, e é onde os personagens começam a comprar mais perícias, mais ou menos no mesmo esquema que eu fiz lá no vídeo de criação de personagem do fim, que é você gastar alguns pontos iniciais, se não me engano eram 10, que você poderia gastar para aprimorar habilidades ou comprar habilidades novas. Então vamos para o episódio em si. Eu queria fazer essa atualização, agora a gente vai para o episódio. Então Ottar e Finn, eles chegam muito cansados e muito feridos, não feridos de maneira mecânica, né, que é aquele ferimento do personagem, mas eles estão exaustos e estão precisando de descansar urgentemente, para que eles possam recuperar as energias e seguir em frente. E aí o Finn, quando ele estava ali atravessando o bosque, ele vê a cabana de longe e ele reconhece, né, ele se lembra do local que ele esteve com o mestre de armas dele, e ele chama o Ottar, é por ali. E quando ele indica o caminho, eles apressam os passos, porque eles já estão, né, com uma esperança renovada. Quando eles chegam, o Finn bate a porta e logo o mestre ele atende a porta. Eu não vou fazer um questionamento aqui se ele está presente ou não, porque ele vive uma vida solitária, né? E ele não tem muito, assim, motivos para não estar na cabana no momento. Então ele abre a porta, e quando ele abre a porta, ele reconhece também o Finn, né? Ele, de fato, ele reconhece ao ver o Finn carregando o arco que é de sua autoria, né? Então ele reconhece aquele artefato ali. Depois, em segundo momento, ele olha para o Finn
e reconhece, ele faz uma saudação sem perder tempo, sem querer enrolar muito. Ele já chama os dois para poder entrar. Entre, por favor, porque ele consegue perceber também as marcas de uma batalha muito dura, né? As feridas, o sangue, assim, escorrendo, né? Em algumas partes do corpo. Então, eles entram, né? Eles também têm interesse mais do que urgente em poder descansar. Aí, o mestre dele, a gente precisa rolar um nome, ok? Eu vou rolar na tabela de Homens de Bri, que eu acho que faz mais sentido, tendo em vista que ele mora ali na região. Então a gente tem alguns nomes masculinos, Homens de Bri. Eu tô na página aqui de Homens de Bri e aqui tem algumas sugestões. Eu vou escolher para ele Herb, né? Raiz Doce. Então eu tô colocando aqui nome e sobrenome, ou apelido, né? Herb Raiz Doce. Então temos aqui uma anotação no meu caderno aqui, novo NPC Herb Raiz Doce. Eu vou colocar ele aqui, mestre de armas, né? Bom, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu tenho um pequeno caderno de anotações que tem várias tabelas de vários sistemas. Essas aqui são tabelas do Uni, que é um sistema de oráculo, vamos dizer assim, que foca na criação de NPCs, tá? Aqui seria o tipo de NPC, mas a gente já sabe quem ele é. E aqui a gente tem a questão da característica dele. E aí a gente rola um D6, tem algum traço ali de personalidade dele. Então eu vou fazer isso agora. Eu vou pegar aqui, ó, tem dois dados aqui, D10, né? Um de dezena, um de unidade. Eu vou rolar o D100 para ver que tipo de senhor é esse aí. Só pra gente dar um pouco mais de característica. 64 é perspicaz. Bom, então o Herb Raiz Doce, ele deixa os dois descansarem. Ele prepara alguma comida para eles também, para poder recuperar as energias deles, tá? E isso vai nos levar a um descanso prolongado. Quando a gente tem um descanso prolongado, os personagens recuperam toda a resistência perdida e volta ao valor original. Eles também eliminam um ponto de fadiga que eles tinham acumulado, né? Então é um ponto de fadiga por descanso prolongado. Esse é um detalhe também que eu acabei esquecendo, porque eu já poderia ter tirado alguns pontos de fadiga do Otar, desde quando ele fez a viagem lá da jornada, que vocês não acompanharam em vídeo, né? Mas eu já poderia ter ali tirado alguns pontinhos e tudo mais. Eu vou tentar lembrar dessa regra, que ela é muito importante aí para as próximas partidas, tá? Então a gente vai fazer essa atualização agora. Os pontos de esperança também, a gente pode recuperá-los nesse momento. E aí, como que funciona a recuperação de pontos de esperança? Temos pontos de sociedade. Essa quantidade de pontos que tem aqui sobrando, o grupo, né, divide esses pontos recuperando pontos de esperança. E aí isso é acordado entre cada um dos jogadores. Então, por exemplo, eles têm 4 pontos no momento que está sobrando de pontos de sociedade. Fim tem 15, o Otar tem 4. Eu vou gastar todos os 4 só para recuperar os do Otar, né? Mas isso numa discussão de grupo pode fazer opa, eu também quero recuperar um ponto e por aí vai. Então aqui a gente vai voltar a ter os 27, tá? Então aqui ele recupera toda a energia, tira um pontinho aqui da fadiga e fica com 8. E aqui o fim, ele vai ficar com 2, ele vai ficar com 22. E a gente vai atualizar isso agora. Muito bem, agora a gente já tem toda essa parte mecânica já está cuidada, né? Agora a gente precisa interagir com o Herb Raiz Doce, porque nós estamos aqui, não por acaso, estamos precisando de ajuda para poder encontrar o Tugdor.
Lembrando dos últimos episódios, Jofor apontou o caminho que seria o Bosque Shet. Então eles já estão aqui, estão procurando, né, onde é o Tugdor, onde que ele tá. Então eu acho que é uma pergunta interessante, já indo direto ao assunto, né, com o Erbe, é perguntar se ele sabe alguma coisa a respeito do Tugdor ou de algum feito que ele já está tendo ali no bosque que possa ter chamado a atenção. Para essa pergunta, eu vou colocar que é middling, que é tipo 50% de chance, né? Porque nós temos algumas considerações aqui. Esse personagem, eu falei logo no início do episódio, que ele está aqui, ele não tem motivos para sair muito da cabana dele, ele mora num bosque isolado. E por esse motivo, por ele morar num local isolado, né, as notícias podem não chegar até ele como chega para outras pessoas. E ele pode também não ter visto nenhum acontecimento recente, assim, diferente. Então, 6. Ok, aqui ó. Então, ele não ouviu nada a respeito de Tugdor, né? O Erbe, Raiz Doce, ele responde pro fim, né? Meu caro amigo, eu não tenho saído tanto da minha cabana. Nesses últimos dias eu tenho preocupado apenas em fazer novas ervas, experimentos, e tenho cozinhado mais coisas gostosas, bolos e somente coisas para poder me deleitar, se é que você me entende. Aliás, o que vocês acharam da comida? E aí o Finn, ele fica um pouco assim decepcionado com a resposta, mas Ottar e Finn, eles agradecem pela comida e eles respondem assim: estava muito saborosa, mas sem querer ofender, a gente esperava que você estivesse mais atento aos acontecimentos lá fora, porque a sombra parece estar aumentando aqui na região de Bree e muitos bandidos têm atacado nas redondezas recentemente. Quando ele fala isso, o Erbe, Raiz Doce, ele reage um pouco desconcertado também, mas ele só lamenta. Ele fala: eu entendo, Finn, mas nenhum bandido chegou aqui perto nem tentou me incomodar, pelo menos não nas últimas semanas. Ou talvez de tanto consumir ervas eu possa estar já perdendo a memória e esquecendo de algum detalhe importante para te falar. Então o Finn, ele se lembra que próximo ao Bosque Shet existe a pequena aldeia de Archet. E aí ele também, já interessado em continuar o assunto, ele já emenda uma nova pergunta. Por acaso você tem ido a Archet recentemente? Sabe dizer se há algo estranho acontecendo pelo lado de lá? Mais uma vez eu vou rolar com a chance de middling, e aí a gente vai ver o que pode sair aí desse resultado. Ok? Preciso tirar 6 ou mais. Tirei um é não. Lembrando que a Telling Table, o 11 e o 12 lá não fazem um evento aleatório, tá? Então ele, realmente esse cara aqui, ele tá recluso aqui na cabana dele. Os dois, sem muito a dizer, né, sem nada a acrescentar, eles agradecem pelo tempo que passaram ali, por todo o cuidado, né, e pelas ervas. Eles se sentem muito melhores e aí eles saem. Mas para onde eles vão? Bom, eles ainda não perderam a esperança de que Tugdor está em algum lugar do Bosque Shet. Até porque o Jofor, quando foi intimidado ali, ele apontou para esse caminho. Ele podia estar mentindo, podia, mas estamos considerando aqui que eles acreditam nessa possibilidade. E aí o outro local que eles podem ir agora
é Archet. Archet é um vilarejo que está dentro ali em algum lugar do Bosque Shet, tá? Então é para lá que a gente vai, beleza? Bom, pessoal, nós estamos agora no vilarejo de Archet. Eu estou usando esse mapa aberto agora e aqui eu representei algumas pessoas aqui com essas fichas de pessoas, beleza? Para introduzir um pouco aqui como que é esse cenário, eu vou ler um trecho do livro base que fala aqui sobre esse vilarejo de Archet, ok? Escondido sob a parte sul do Bosque Shet, Archet está quase invisível sobre os beirais da floresta. Menos de 20 cabanas compõem o que mal pode ser chamado de um vilarejo em si, e os moradores locais cumprimentam os forasteiros com olhares sombrios e palavras afiadas. Estão entrando aqui, o pessoal vira, né? Não dá muita atenção, mas o Finn, eu vou até colocar o Finn aqui à frente, porque o Finn já conhece o local, né? Em um esforço para evitar que estranhos o surpreendam em seu esconderijo oculto, e para manter um olho cauteloso em perigos persistentes que possam vir do Bosque Shet, vários moradores locais passaram a viver em pequenas cabanas entre os topos das árvores. Mesmo os poucos hobbits que fazem sua casa em Archet adaptaram os modos de seu povo às tradições locais de artesanato em madeira e cavam estranhos buracos de hobbit sob as raízes de árvores particularmente grandes e antigas. Quando visitantes ocasionais vêm a Archet, passam sua breve estadia na taverna do Flecheiro Verde, desfrutando de seu charme quente e rústico e cerveja preta de qualidade. Os estrangeiros vêm aqui quase exclusivamente para trocar bens ou serviços por um dos arcos de caça finamente trabalhados de Archet. Diz-se na terra de Bree que a habilidade dos arqueiros de Archet rivaliza com a dos elfos. Uma afirmação que é naturalmente absurda, mas certamente há algo de extraordinário neles. Mas os habitantes de Archet não são relutantes em comercializar suas mercadorias, mesmo para outros do povo de Bree, e exigem um preço alto para até mesmo a mais simples de suas criações. Archet não tem prefeito e, em vez disso, é liderada por um monteiro, que serve mais como chefe e protetor da aldeia do que como administrador. O atual monteiro é Fit Arvoralta, que assumiu o manto depois que seu pai foi morto por um troll enquanto os dois estavam em uma expedição de caça entre Bosque Shet e as colinas do tempo. Como seu pai antes dele, Fit é sombrio e orgulhoso e lidera seu povo com uma mão firme, mas justa. Desconhecido por todos, exceto os moradores locais, há um pequeno forte de pedra no topo de um monte entre a estrada leste e os beirais do Bosque Shet, onde os aldeões podem assistir em segredo às idas e vindas do viajante na estrada. Para o observador casual, este forte parece não ser nada mais do que uma ruína dos tempos antigos, mas o monteiro de Archet exige que pelo menos um vigia seja mantido lá o tempo todo. Através de algum caminho secreto conhecido pelos habitantes locais, essa sentinela é capaz de alertar as pessoas de Archet muito antes dos forasteiros chegarem. Ok, então o que a gente tem aqui é um cenário de uma vila com poucas casas, um vigia que já sabe que os dois chegaram e habitantes que não dão muita bola para quem está chegando. E além disso, é um local onde eles fabricam arcos, né, de qualidade, e o principal troca ali, venda, né, com forasteiros sobre essas mercadorias aí. Bom, mas nós sabemos que o Finn já esteve aqui, né, em sua época quando ele conseguiu o arco dele. Ele sabe também que Fit, muito provavelmente ele sabe que Fit é o monteiro ali, né? Nós podemos fazer essa pergunta com um grau de certeza aqui, só para não falar que tá tudo muito definido sem o oráculo, né? Mas eu vou colocar aqui que é likely, que eu preciso de 4 ou mais. Tá, ok. Então, para nossa surpresa, o Finn ainda não sabe que tem um monteiro que rege ali a região de Archet. Mas com certeza ele fez negócio com o povo de lá. Então a gente precisa conseguir informações de Tugdor com quem quer que seja.
Eles então abordam as pessoas nas ruas, e aí minha pergunta é: se tem alguém na rua que, apesar de toda essa desconfiança natural deles, se tem alguém que possa nos ajudar, que esteja aberto a uma conversa, né? Logo que eles chegam lá. E aí eu vou colocar doubtful, porque seria tipo pouco provável por conta dessa atitude deles, né? Aí eu precisaria tirar 8 ou mais. Olha só, tiramos 7, foi quase. Tá, então, como já era de se esperar, as pessoas, elas, vou representar que elas vão embora, né? Então elas não atendem a nenhum pedido assim, nenhuma chamada para conversa, né? Eles apenas cumprimentam assim rapidamente e voltam para suas casas. Quando eles procuram, né, as casas, ou elas estão com as portas fechadas, e ninguém quer assim atender. Então eles vêm até um canto mais distante na aldeia, e eles chegam então até a que seria a taverna do Flecheiro Verde. Essa taverna, no entanto, ela já é mais receptiva, como a maioria das tavernas na Terra-média, né? Então eles entram lá, eles têm 2 pessoas no momento ali na taverna, né? Eu vou colocar, eu não defini ainda o tempo do dia, mas eu vou colocar que é pela manhã, porque eles estiveram descansando durante a noite, né? Tô considerando que eles descansaram a noite lá na casa do Herb, e aqui eles logo de manhã cedo eles foram para Archet. Então, período da manhã do dia 13º dia já que nós estamos. Eu quero saber se essas pessoas têm alguma informação a respeito de Tugdor. Essas aqui, no entanto, elas já são mais receptivas, porque elas estão na taverna. Não necessariamente elas são até de Archet, né? Mas eu vou procurar algum tipo de informação. A pergunta é se eles sabem de algum do paradeiro de Tugdor. E aí eu vou colocar 6 ou mais. 7, sim, ok. Então já temos pessoas aqui que podem dar indicações. A minha pergunta agora é se o que eles sabem sobre Tugdor se ocorreu aqui em Archet ou nas redondezas, né? Então eu vou colocar assim, para ser um pouco mais genérico, para não ficar tanto assim aqui, né, em Archet. Eu vou colocar que seria na região de Chet, né, do Bosque Chet. Eles podem ter notícia de fora, né, ou notícia mais próxima aqui. Eu vou colocar 1006. 9, ok, então beleza, agora as coisas estão andando. Então eles sabem de algo que ocorreu aqui em Archet ou no Bosque Chet, né? Agora então eu vou para a tabela, aquela lore table do Stardew Mode. A lore table é aquela que dá detalhes da cena, né? Então se você quer uma ação, um aspecto ou um foco, para isso a gente precisa de um D12 e um D6. 12, 5. Tem Resist, Gentle e Love. Eu vou usar Resist como uma palavra para descrever aqui. Ok? Então eu vou interpretar isso o seguinte: que Archet, povo daqui, teve que resistir ao Tugdor. Então estou com uma ideia que é o seguinte: recentemente teve uma tentativa aqui de invasão. Quando Ota pergunta os 2 homens da taverna, eles respondem. Quando ele menciona o nome Tugdor, eles ficam apavorados, ficam com medo, e eles falam assim: aquele maldito, eles tentaram atacar a nossa Archet, a nossa pequena Archet, e se não fosse pelo nosso líder, nosso querido Fitch, a gente não teria resistido. Ele nos colocou em batalha, deu a cada um de nós arcos da melhor qualidade para nos protegermos do ataque deles. Eram muitos
eram muitos bandidos e orcs, e também goblins e outras criaturas nojentas. Mas felizmente nós conseguimos expulsá-los daqui. Então a gente já sabe que teve um ataque a Archet. Isso explica por que o Finn, apesar de já ter passado por aquelas terras ali, ele ter sido rejeitado, né, pelo pessoal. Então todo mundo correu para as casas por causa disso, né, porque acharam que pudesse ser mais bandidos. E aí, então a gente tem que perguntar. Então tem duas coisas. Ele mencionou o Fitch, né, e mencionou o ataque. Eu vou perguntar se eles sabem para onde eles foram depois do ataque, né? Midlin, né? 6. Porque 2 eles não sabem, então só sabem que eles atacaram e depois que os conseguiram resistir, eles fugiram, né? E agora então ele pergunta sobre o Fitch. Bom, a gente precisa saber onde que o Fitch está, né? Então a minha pergunta vai ser se eles mostram para ele o caminho. Eu acho que sim, né? Acho que não tem muita reserva quanto a isso, não. Acho que nem carece de perguntar, né? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou definir que eles já ajudam ele nesse sentido. Então os dois falam para ele assim: o nosso líder, o Fitch, ele está numa cabana grande ao lado dessa taverna. Lá você vai poder conversar com ele melhor sobre esse ataque. Quem sabe o Fitch possa te ajudar melhor com a direção onde esses bandidos estão. Ele sai. Eles facilmente encontram a casa, a cabana. Eles batem a porta e a porta se abre, tá? Eu não vou tornar as coisas mais difíceis, não, né? À toa. Chega um cara, abre a porta para eles, aí eles perguntam o que a gente veio fazer ali. Então, outra dá espaço ali pro Finn responder, porque o Finn é da região, né? E ele diz assim: a gente quer conversar com o Finn. Nós estamos à procura de um bandido muito perigoso que é o Tugdor. Ele vai até o Fitch, conversa lá, murmura algumas coisas, eles não escutam a conversa muito bem. Aí ele volta, abre a porta e diz assim: vocês podem entrar, mas por favor não incomodem muito o nosso líder. E aí eles entram e estão lá agora prontos para poder talvez chegar a uma informação definitiva aí, né, do Tugdor. Estamos cada vez mais próximos de achar o Tugdor, né? Agora a gente tem uma situação aqui muito mais concreta, porque o Tugdor tem algum interesse em Archet. Pode ser a questão das armas, né, dos armamentos. Talvez ele queira equipar os seus bandidos com armas melhores. Já houve um ataque aqui a Archet. O Fitch é um cara que conhece a região do Bosque Chet, né? Muito provavelmente, porque ele é o líder de lá. E existe talvez uma possibilidade de um novo ataque. Então, quem sabe o Tugdor não pode vir até nós, né? E a gente para de correr atrás dele. Mas isso a gente vai descobrir no próximo episódio, beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu curtir, se inscreva se ainda não é inscrito. E eu espero você no próximo episódio, beleza? Um abraço, valeu, tchau, tchau.